Uma das criaturas mais raras da África começa sua ronda noturna com o pelo eriçado. Com ferozes olhos, este caçador solitário é conhecido em algumas partes da África como o Homem-Lobo. Mas seu nome verdadeiro é Proteles listrado. Na realidade, tem muito pouco de lobo, pois sua única presa é o cupim. Um estranho insetívoro. O montículo é defendido pelos cupins-soldado que, carregados de veneno, o lançam em qualquer intruso que se aproxime. Um besouro rola-bosta afasta-se em seguida depois do ataque. O arsenal químico dos cupins-soldado é suficientemente poderoso para repelir insetos de tamanho superior ao seu e bastante nocivo de modo a não representar uma tentação à maioria dos mamíferos. Uma rara exceção é o Proteles listrado. Mediante um misterioso processo, o Proteles desenvolveu um antídoto para a química do cupim-soldado, mas prefere nutrir-se dos operários que não são venenosos e estão mais afastados do fortaleza. Em uma só noite de caça, um Proteles engolirá mais de 250 mil cupins. Estes cupins atingem um excedente populacional no final das estações chuvosas. As colunas de operários permanecem ao ar livre na superfície e têm uma escolta de soldados venenosos. O destacamento que se encarrega da forragem para a alimentação pode alcançar a casa de milhões de insetos. Sua missão é nada menos do que agrupar os talos de capim seco. Os finos talos são cortados com as potentes mandíbulas em fragmentos diminutos e transportados ao montículo para ali serem armazenados. Alimentarão a colônia durante a época em que haja escassez de capim. Sensíveis tanto à luz do sol como às baixas temperaturas, os cupins se veem obrigados a passar prolongados períodos nos cupinzeiros quando o inverno se aproxima e o clima torna-se mais frio e seco. Nos meses de inverno, o Proteles listrado passa por grandes dificuldades, pois sua principal fonte de alimento torna-se escassa. Deve aventurar-se a sair mais durante o dia e a conformar-se com os poucos cupins que encontra. Outros animais, como os esquilos terrestres ou os chacais, sofrem menos, pois sua dieta é mais variada. Os Proteles dependem exclusivamente de sua diminuta presa que se encontra na savana africana, onde os cupins podem ser encontrados. O Proteles macho comparte seu território de cerca de 2 km² com uma fêmea. Mantém-se distante um do outro, dormindo em tocas separadas. Os Proteles marcam os limites do seu território com uma secreção especial que deixam em intervalos como se fossem as estacas de uma cerca. Estas marcas são uma advertência e uma ameaça que afugenta os intrusos. Ao mesmo tempo, protegem os cupinzeiros que são fundamentais para a sua sobrevivência. O
O odor do macho é mais duradouro à medida que se aproxima a época de acasalamento, deixando um forte odor no capim por mais de uma semana. O macho analisa o odor deixado pela fêmea, que, quando no cio, também produz uma secreção. Quando o macho o percebe, deposita sua marca a fim de despistar os outros machos e poder, assim, conquistar a fêmea. Às vezes acontece que outro macho também capta o cheiro da fêmea, iniciando o ataque. Depois de perseguir o intruso até os limites de seu território, o macho volta para sua companheira. Está pronto para o acasalamento. No entanto, a fêmea parece não estar preparada. Assim que ele a segue, esperando uma mudança de comportamento. Por fim, o macho desiste e parte em busca de outra fêmea que queira acasalar. Apesar do inverno, as últimas horas da tarde oferece, durante alguns minutos, suficiente calor para que os cupins possam sair. O agudo sentido de olfato do prótelis o conduz até uma massa de cupins em movimento. Precisa trabalhar só para que possa localizá-los com maior precisão. Uma vez detectados, os cupins são um objetivo agradável e saboroso para o prótelis. O prótelis é capaz de tolerar seu repelente químico e consome milhares de cupins antes que estes, em retirada, alcancem a segurança do seu montículo. Este banquete em território estranho foi um verdadeiro presente. De repente, seu banquete é interrompido com a chegada de outro prótelis. O recém-chegado é o dono do território. O intruso eriça seu pelo tentando intimidar o rival. Mas, como é de costume nestes incidentes, o intruso é repelido e expulso com latidos ameaçadores. Em seu território, este macho dispõe de uns 10 pontos onde defeca. Como são lugares que visita com frequência, constituem uma magnífica localização para as marcas de cheiro. As cabeças dos cupins soldado permanecem intactas nas fezes do prótelis e seu cheiro químico persiste. Desta forma, os prótelis utilizam lugares bem definidos para que o cheiro dos cupins mortos não se confunda com o dos vivos. O pássaro formigueiro aproveita-se do aguçado olfato dos prótelis para encontrar comida, embora só se nutram de cupins operários. Durante vários dias, o macho visitará regularmente a sua fêmea e a seguirá para ver se ela está disposta a acasalar.
Os proteles representam 3% dos mamíferos monógamos. No entanto, da mesma forma que a maioria dos machos, se apresenta a oportunidade de acasalar com outra fêmea, não a deixará escapar. Depois de alguns dias de frustração, por fim tem lugar o acasalamento. Nesta posição são capazes de permanecer até 4 horas. Até mesmo quando termina o acasalamento, o macho insiste em seguir a fêmea. Ele será sua sombra até que o cio desapareça, e desse modo ele impedirá que outro macho tente acasalar com a sua fêmea, garantindo que os filhotes sejam seus. No final de 4 meses, chega o verão e nascem as crias. Os filhotes permanecem na toca enquanto a mãe, de plantão do lado de fora, espera a chegada do macho para só então sair e alimentar-se. Esta noite, a rotina foi alterada, pois a prole decidiu aventurar-se e sair. No total, são 4 filhotes que medem 15 centímetros. Quando atingirem a idade madura, poderão atingir 45 centímetros de altura. Longe do reduzido espaço da toca, os filhotes podem mamar mais comodamente. O macho chega para substituir a mãe na vigilância. Mostra-se desconcertado ao ver seus filhotes pela primeira vez. Ao contrário da fêmea, ele nunca entrou na toca. Enquanto o macho se aproxima prudentemente, a fêmea o recebe com suspeita e pelos eriçados. Trata-se de um casamento por conveniência. A enorme coruja real, um perigoso predador, está à espreita, esperando que os filhotes estejam desprotegidos. Apesar da fria recepção, o macho volta para protegê-los. Os filhotes lhe necessitarão enquanto forem vulneráveis. Pela primeira vez, nos momentos de lazer, o macho poderá observar as suas crias. Tendo seguido sua fêmea de perto, tem certeza que são seus. O macho e a fêmea, embora compartam o mesmo território, só cooperam na época da reprodução. O macho passa até 6 horas por noite protegendo os filhotes. Qualquer ruído que ouve na escuridão pode representar um perigo. A fêmea alimenta-se rapidamente, pois tem que voltar para dar de mamar às crias. Neste curto espaço de tempo, chega a consumir milhares de cupins. Embora tenha sido o cheiro dos cupins operários que lhe atraiu, uma vez perto, o Proteles prefere confiar na sensibilidade de seu ouvido para rastrear o movimento de suas presas.
À medida que transcorre o verão, os filhotes começam a investigar tudo que se move. Acompanham de perto a caminhada de uma formiga condutora. Instintivamente, tentam matá-la. Um chacal nota a presença dos filhotes, mas a fêmea o afugenta. O chacal é o pior inimigo do Proteles listrado. Se a toca não estivesse protegida, certamente atacaria e mataria os filhotes. As nuvens acumulam-se. Tem lugar a primeira das grandes tempestades do verão. Os filhotes amontoam-se inquietos na entrada da toca ao se depararem com uma forte tempestade. Quando a tempestade acaba, a fêmea sai em busca de comida. Passada a chuva, a savana retoma sua vida. Na toca, os filhotes observam o sol do entardecer. Próximo dali, trazida pelas chuvas, uma cobra venenosa busca seu companheiro. A cobra desaparece dentro da toca. Surpreendida pelos filhotes, retrocede, mas deixa sua marca mortífera. Apenas 3 dos filhotes saem, a fim de comprovar que realmente se foi. A chuva estimulou também a atividade dos cupins. Os operários preparam um montículo para o momento em que os machos e as fêmeas sexualmente adultos voarão. Durante apenas 20 minutos, os alados, assim são chamados os que podem voar, saem do montículo em número realmente impressionante. Ao aterrissarem, perderão suas asas e fundarão novas colônias. Para os proteles, os alados são um delicioso manjar. O macho abandonou seu posto de plantão na toca e junta-se à fêmea para o banquete. Os proteles são criaturas solitárias acostumadas a comerem sóis. Em pouco tempo, a fêmea com o pelo eriçado afasta o macho. Sóis e desprotegidos, os filhotes brincam junto à toca. Já não temem a tempestade, mas não sabem que o verdadeiro perigo são, em realidade, os predadores.
Dois chacais detectaram o cheiro dos filhotes. Aproximam-se silenciosamente, verificando se não há nenhum adulto vigiando. Os filhotes refugiam-se na toca com a esperança de estar a salvo. Nesta idade, os proteles já dispõem de dentes muito afilados. Defendem-se como podem. No entanto, os chacais estão famintos e são perseverantes. Ignorando o drama, o macho regressa para junto dos filhotes. Na entrada da toca, detecta o cheiro dos chacais. Dentro, encontra dois filhotes inquietos e assustados. Um dos filhotes desapareceu. Por ter abandonado a vigilância, mesmo por poucos momentos, a família perdeu um dos seus membros. Para criaturas solitárias e tão singulares, o macho continuará sendo um pai extraordinário. Quando a fêmea regressa para amamentá-los, praticamente não nota a presença do macho ainda nervoso. Este sai em busca de alimento 1 hora antes do amanhecer. Após as chuvas e durante alguns dias, os cupins aproveitarão o terreno úmido para reconstruir e ampliar seu cupinzeiro. Os filhotes, com quase 4 meses, começam a apreciar os cupins. Embora ainda não estejam desmamados, aprendem a alimentar-se sozinhos. Dentro de um mês, já serão criaturas quase independentes. Voltarão para junto da genitora apenas para dormir. Os filhotes não precisam mais da estreita vigilância do genitor pai. Assim, este poderá passar mais tempo protegendo o território e a fonte de alimento de sua família. Com o objetivo de identificar com mais precisão o cheiro dos cupins, os filhotes devem estar sozinhos, como fazem os seus genitores. No próximo verão, suas caçadas noturnas constituirão um convite para a criação de seus próprios territórios. Buscarão na savana uma região em que haja uma densa população de cupins e que não pertença a nenhum proteles do mesmo sexo. A estação das chuvas anuncia que chegou o momento dos filhotes abandonarem a casa dos genitores. Percorrerão muitos quilômetros distante do território em que se criaram, seguindo o cheiro desta diminuta criatura, o cupim da savana, do qual depende a sua sobrevivência.
Followers. Durante séculos, os elefantes da África são perseguidos. Esta manada está a salvo. Longe de qualquer ameaça, avança e se reproduzem tranquilamente. Vivem em uma região repleta de fazendas na África do Sul, a 20 milhas da costa leste. Chama-se Parque Nacional de Addo, com aproximadamente 8 milhas de diâmetro. Este lugar aparentemente não atrai a atenção dos fazendeiros locais, visto que o solo é seco e está coberto por uma vegetação de espinhosa. Outras áreas da África do Sul mais adequadas ao cultivo já foram tratadas para o plantio. Por todo o país, a crescente população reduziu o espaço utilizado pelos animais, exceto em Addo, onde os colonos não se adaptaram às duras características do savana, transformando-o no refúgio desses elefantes. Aí estariam a salvo, mas faltava-lhes água. Para suprir esta necessidade, os elefantes invadiram as fazendas vizinhas e destruíram as colheitas. Um elefante adulto necessita mais de 120 litros de água por dia, assim que entraram em conflito com um homem ao ameaçar a sua existência. Em 1919, um grupo de caçadores foi contratado para matar os elefantes e um ano depois, mais de 120 exemplares já haviam sido abatidos. A população protestou pela matança indiscriminada desses animais. No entanto, sobravam então apenas 12 elefantes. Há aproximadamente 65 anos, Addo transformou-se em um parque nacional e seus habitantes estão protegidos. Os coordenadores do parque garantem uma boa relação com os fazendeiros locais. O meio encontrado para garantir essa situação de equilíbrio foi a colocação de uma cerca, e esta, chamada de Graeme Armstrong, um conhecido defensor dos animais, foi feita com trilhos ferroviários e com cabos de elevador. Os elefantes permanecem dentro do parque e os animais domésticos do lado de fora. Provavelmente, isto seja o mais próximo que se chegou da desejada harmonia entre fazendeiros e animais de grande porte. No parque, os elefantes têm tudo o que necessitam. A savana, que influenciou na criação da reserva, é um alimento perfeito para os elefantes. Cavaram-se depósitos de água especialmente para suprir sua necessidade e compensar a falta de umidade do terreno. Atualmente, já são mais de 200 exemplares. No entanto, se por um lado os elefantes conseguiram superar o risco de extinção, por outro, ameaçam o futuro do parque e de outros animais. Ao criar um habitat,
O homem é responsável em manter o seu equilíbrio, o que não é uma tarefa fácil. Cada grupo animal exigirá cuidados especiais. Existem, por exemplo, os rinocerontes negros trazidos do leste da África depois que os rinocerontes do Cabo foram dizimados. Ironicamente, aqui estão mais seguros do que no seu habitat natural, onde a caça ilegal ainda é um problema. Os macacos da família dos cercopithecus e os suricatas, que também vivem no parque, necessitam folhas, frutas e sementes como alimento. Os suricatas alimentam-se ainda de insetos e outras pequenas criaturas. O trabalho dos guardas florestais é se certificar de que nada prejudique ou perturbe estes animais. Todo esse cuidado advém desse parque possuir uma das maiores concentrações de animais de caça da África. Aqui, um animal não tem que ser grande para ser importante. Estes besouros, os Cercilian pacus, também ajudaram a tornar o parque Addo conhecido. Até recentemente, pensava-se que estes insetos estavam extintos, mas uma importante população foi descoberta aqui e, em parte, pelos elefantes. Onde quer que existam, estarão esses besouros. Como na maioria das relações ecológicas, o alimento é um vínculo. Os elefantes são herbívoros e um exemplar adulto pode comer até 130 quilos diários de plantas, sendo que menos da metade é digerida. Assim que são produzidos diariamente aproximadamente 90 quilos de esterco. Para o besouro Cercilian, o esterco é o seu alimento. O suco estomacal dos elefantes transforma as fibras das plantas, facilitando o trabalho dos besouros. O esterco do elefante é um rico adubo que os insetos lutam para conseguir. São muitos os besouros que se alimentam de esterco. Alimentam-se no local, enquanto que outros cavam túneis sob o esterco, armazenando seu alimento. O Cercilian é um especialista. Utilizando as patas dianteiras para construir uma bola com o esterco ainda úmido, leva-o rolando para um lugar mais seguro onde possa comê-lo tranquilamente. Outros besouros aparecem e tentam roubar-lhe a refeição. Enquanto a maioria dos besouros, como o Cercilian, empurram a bola de esterco de cima para baixo e de trás para frente, o minúsculo besouro Sísifo puxa-o em marcha ré.
Os besouros caecilians não são do tipo de inseto que os pesquisadores comumente estudam. No entanto, o professor Clark Scott e sua equipe da Universidade de Pretória classificam estes besouros estudando-lhes as características em seu habitat. Eles tentam descobrir por que esses besouros, em especial, somente sobreviveram em Addo. Desse modo, será possível encontrar maneiras eficazes de proteger esses besouros e de garantir sua existência. Uma das poucas características desses besouros conhecida pelos pesquisadores é que preferem viver em florestas, habitar lugares escuros e alimentar-se do excremento dos elefantes. A maioria dos elefantes da África do Sul foram abatidos por caçadores há mais de um século e os que sobreviveram foram afugentados pelos fazendeiros. Quando esses elefantes migraram, os caecilians pereceram. Diferentes da maioria dos outros besouros que alimentam-se do esterco, os caecilians não podem voar e, dessa forma, são impedidos de seguir os elefantes. O Parque Nacional de Addo, com sua típica vegetação de savana, suas cercas que impedem a fuga desses paquidermes e seus reservatórios de água, permitirá que os elefantes e os besouros sobrevivam. O trabalho para o besouro apenas é interrompido quando o calor é intenso. O melhor lugar para estar, então, será a sombra do esterco úmido. Para os elefantes, o problema é resolvido com um bom banho. Quando a matriarca sai, a manada a acompanha. Para outros animais, a seca e a poeira permanecerão até que o tempo mude. O parque tem 2 períodos de chuvas, suaves na primavera e no início do verão e intensas no outono. Os temporais, contudo, não refrescam. Com menos de 400 milímetros de chuva por ano, o parque é quase um deserto. A aparente abundância da vegetação é falsa. Ainda que haja vegetação, é uma região seca. A savana é uma característica do Parque Nacional de Addo, assim como 600 outras espécies animais que apenas vivem neste parque. Devido a que os elefantes e outros animais de grande porte representassem uma ameaça às plantas, uma pequena área do parque foi conservada como reserva florestal.
Os animais são impedidos de entrar, dando à vegetação a oportunidade de se recuperar. Quando caem as chuvas, a água penetra no solo, renovando-o. A umidade, ao final do dia, representará o momento ideal para o Cercilian trabalhar. Esta bola de esterco será utilizada por esta fêmea para suprir a necessidade de alimento que terá a sua larva. Usando as patas para empurrar a bola e mantê-la rolando, a fêmea trabalha enquanto o macho a segue. Avança lentamente. Apenas 9 metros por hora. O macho não interfere. Sua função é manter os outros machos rivais longe da sua fêmea. O objetivo é transportar a bola de esterco para um refúgio, onde o solo seja úmido e fácil de escavar. A bola estará a salvo enterrada no refúgio. A fêmea faz a escavação enquanto o macho permanece de guarda. Nessas condições, a fêmea destes besouros, ao estar sob a terra, deposita um ovo dentro da bola de esterco. Como é o costume, o macho vai embora uma vez que o seu trabalho já está terminado. A fêmea, porém, permanece sob a terra por 4 meses, girando constantemente a bola a fim de manter sua superfície livre de fungos, o que prejudicaria sua larva. Enquanto isso, a larva se alimentará do esterco, abrindo caminho para sua saída. A fêmea, como qualquer outro animal, protegerá ao máximo a sua única cria. Essa pode ser uma das explicações para o aumento progressivo, ainda que lento, da população de Cercilian, ainda que tal fato não se possa confirmar sem um prévio estudo de caráter científico do comportamento desses insetos. Os elefantes utilizam as estradas por estarem desobstruídas e representarem o caminho mais curto. Assim que, por onde passam, os elefantes deixarão um rastro de esterco e, consequentemente, serão seguidos pelos besouros. Isso poderia representar um problema para a sobrevivência desses insetos se os funcionários do parque não tivessem o cuidado de avisar os motoristas que utilizam essas mesmas estradas para que evitem as fezes dos elefantes. Essa é a única maneira de proteger os besouros. Além dos automóveis, os penhascos também representam um perigo para esses insetos que não sabem voar.
Atando um sensor de temperatura ao besouro e obrigando-o a uma curta caminhada, os pesquisadores descobriram um outro perigo à sobrevivência desses insetos: o calor. Em um dia de intenso calor e ao sol, a temperatura do besouro sobe. Esta experiência foi interrompida antes que o besouro sofresse um dano físico, o que confirmou a necessidade que tem de ambientes úmidos e escuros. Assim que o meio-fio da estrada foi rebaixado, de modo que os besouros possam sair da estrada, penetrando na savana e fugindo do calor excessivo. A sobrevivência dos besouros depende diretamente da sobrevivência dos elefantes. Estes, por sua vez, são muitos para um parque relativamente pequeno, o que pode causar a quebra do equilíbrio ecológico do parque. A solução mais imediata seria a redução do número de elefantes. No entanto, tal medida não deixaria de ser radical, além de representar uma perda quanto a todo o esforço feito até então para salvá-los. Assim que entre a destruição do próprio parque e a morte dos elefantes considerados excedentes, buscou-se uma outra possibilidade: a expansão do Parque Nacional de Addo. Atualmente, a direção do parque possui cerca de 8 quilômetros de terras nas colinas ao norte de Addo. Este parque cobre uma área de 12.000 hectares, enquanto outro parque próximo, o Zurborg, tem uma área 3 vezes maior. O plano inicial era criar uma passagem entre os dois, assim, os elefantes poderiam caminhar dentro de uma área mais extensa. O problema encontrado é que a área existente entre ambos é de propriedade particular. Atualmente, estuda-se a possibilidade da compra desse terreno para que se possa construir um túnel subterrâneo unindo-os. Até esse momento, tudo não passou de projetos e especulações. Assim que os elefantes do Parque Nacional de Addo crescem cerca de 7% ao ano, o que significa que cada vez necessitam mais espaço. Mesmo que se consiga ampliar a área do parque, na proporção em que cresce a população de elefantes, a nova área também será insuficiente para abrigá-los. Nos próximos 60 anos, muitas mudanças ocorrerão no parque e certamente será necessária uma nova administração. Quanto aos animais, a vida é uma cadeia onde se estabelecem relações de interdependência. A sobrevivência dos besouros depende da sobrevivência dos elefantes, que por sua vez dependem que a vegetação original também perdure. A conservação dessas e de outras espécies pode advir de diferentes estratégias. Afinal, a criação do parque, visando a proteção de animais de grande porte, significou a proteção também dos pequenos. Se o homem puder preservar ao menos um pouco o meio ambiente, a natureza também se encarregará de fazer a sua parte.